Bom, boa noite a todos que estão nos acompanhando hoje, nesta terça-feira, dia 13. Estamos aqui no Conexão com a Marta Cibem. Não é a Marta, sou eu, Diego Mancini. Hoje eu estou fazendo a vez da Marta, que está num compromisso, numa viagem, e nos pediu para ter, né, essa incumbência de ser o host desta bancada hoje. Com muita alegria nós aceitamos mais este desafio. E hoje nós estamos trazendo aqui um grande clube capixaba que está fazendo história no futebol capixaba. E nós vamos contar um pouquinho da sua história. E você que gosta de futebol, você que gosta de esporte, que quer valorizar o esporte capixaba, este é o programa, né? Porque nós estamos dando início agora a uma fase onde nós queremos trazer o esporte capixaba também para os podcasts, para a internet, para ajudar na valorização do esporte capixaba. Assim, né, como eu, que gosto do futebol e quero ver o futebol capixaba valorizado, então, essa é uma porta que nós estamos abrindo e nós queremos que o esporte capixaba utilize muito para que nós também possamos auxiliar nesse crescimento do esporte capixaba. E hoje nós estamos aqui com o Rodrigo Almeida, diretor executivo do Clube Porto Vitória. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, agradeço a vocês pelo convite e espero que seja uma noite bem interessante de conversa. Rodrigo, eu quero que você se apresente, né, para os capixabas, embora é um podcast, é no YouTube, então vai estar no mundo todo, né, cara? Então, assim, se apresente a tua história e um pouquinho de como surgiu esse convite para você estar no Porto Vitória. Ok, eu sou nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, mas a minha família veio para cá em 95. Meu pai era militar, então veio transferido e nós gostamos muito daqui e nós pedimos para ele para ficar aqui e ficamos. Então estamos prestes a completar 30 anos de Espírito Santo. Entretanto, eu me profissionalizei aqui, rodei alguns clubes na base no Brasil, né, jogando futebol. Me profissionalizei aqui no ano de 2000 pelo Tupi de Vila Velha, né? Depois joguei pelo Linhares em 2001, no Capixabão em 2001. E em 2002 eu saí, né, do Brasil, fui jogar em Portugal após jogar pelo Serra, né? Então, em Portugal, eu acabei ficando lá 10 anos, joguei em vários clubes lá e também passei na Universidade do Porto, né? Então, eu jogava, estudava, né? Então, na Universidade do Porto, fiz o curso de Educação Física e, ao mesmo tempo, parei de jogar com 28 anos por conta de uma lesão. Então, eu parei de jogar, resolvi investir nos estudos, eu estudei Educação Física na melhor educação física da Europa, né? Diga-se de passagem, a Faculdade de Desporto da Universidade de Porto, né? E depois fiz mestrado lá e trabalhei no Futebol Clube do Porto, né? Que é um clube grande, europeu, né? E depois do Futebol Clube do Porto eu voltei para o Brasil em 2011. Ou seja, fiquei 9 anos e pouco fora, mas eu sempre arredondo para 10, né? Ao voltar para o Brasil, eu trabalhei no projeto do Emerson Rosa, ex-capitão da Seleção Brasileira, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, como coordenador e treinador da categoria Sub-15. Também trabalhei no Botafogo no ano seguinte, em 2013 e 2014, né, na base do Botafogo, no Rio de Janeiro. E depois voltei ao Espírito Santo e fiquei um período fora do futebol como professor de academia. Em 2016 voltei ao futebol no Vila, em Minas Gerais, né? E em 2016 até 2020 fiz o doutorado aqui na UFES, né? Então eu fiz o mestrado em 2011 em Portugal, depois fiz uma pós em fisiologia na UFRJ, aí depois entrei em outro mestrado na UFRJ também. Em 2016 entrei no doutorado aqui na Federal do Espírito Santo, no CEFD, né? Que é o Centro de Educação Física e de Esportes. Então, aí nesse meio tempo, fui trabalhando e estudando de novo, né? Trabalhando e estudando futebol sempre, né? E depois, em 2020, terminei o doutorado. Em 2019, diga-se de passagem, eu tive uma breve passagem pelo Tupi de Vila Velha, agora como treinador, né? Capixabão, 2019. Em 2020, concluí o doutorado.
Em 2021, fui campeão tocantinense pelo Palmas, né? Interessante. Voltando, né? Ou seja, o primeiro título estadual profissional. E em 2022, até o ano passado, trabalhei na África, na Zâmbia, na capital em Lusaka, num clube chamado Kafue Celtic, que é um maior revelador de talentos do país, né? No centro da África. E voltei ano passado, né? Levei a família não se adaptou na África, voltei ano passado. Então, eu estava desempregado e já conhecia o pessoal do Porto Vitória, obviamente, e acabei recebendo um convite para trabalhar com eles, né? Então, eu estou no Porto Vitória desde outubro, ou seja, quase um ano de Porto Vitória, né? E esse convite veio, sim, de forma aleatória, vamos dizer assim. Eu fui lá, bati na porta, olha, estou aqui, estou disponível e fui convidado, deu certo. Rapaz, que currículo, hein? Vocês estão vendo aí? Capixabas. E ainda um pós-doutorado que eu fiz também aqui no CCS, na UFS, na parte de neuromodulação. Bacana. E assim, seu pai militar, seu pai gostava de esporte? Praticava? Gostava, meu pai jogava futebol também. Então ajudou, né? Mas ó, prestem atenção, mais um carioca que se apaixona pelo Espírito Santo. Espírito Santo cara, esse estado desculpa a palavra, mas é foda. Esse mesmo. Estado é lindo, sim, é demais, assim. Cara, bem-vindo, feliz de saber que a tua história permeia todo o crescimento do Espírito Santo também, né? Então, assim, isso é muito importante para nós, capixabas. Ter uma pessoa qualificada num clube hoje que está numa ascendência, né? Crescendo aí. Torcemos pelo Porto também para que possa evoluir ainda mais. E eu fico feliz que do Serra você foi para fora, né? Então o Serra foi uma porta aí para você ir lá para fora. Com certeza, maior orgulho ter jogado no Serra. Aí, ó, ex-jogador do Serra também, gente. Clube aqui da nossa cidade, clube que a gente torce. Mas, Rodrigo, que bom, cara, assim, feliz pelo você ter aceito o convite, tá? E aí eu queria fazer outra pergunta, assim, tem muita gente que tá conhecendo o Porto agora, né? E gostaria de saber como é que surgiu o Porto. Vão investir, como é que é? Porque não é um clube tradicional capixaba, né? E uma outra pergunta em cima. O Porto, ele é de Vitória ou ele é da Serra? Boa pergunta. Isso é fácil de responder, por acaso. O Porto surgiu no ano de 2014, nomeadamente no dia 16 de outubro de 2014, após uma reunião entre o atual presidente, Vinícius Demo Coelho, né, que é da família do pessoal da Maili, que trabalha muito com marketing, com a empresa Mediceno, né? Então eles tinham um desejo, penso eu, que foi mais ou menos assim, né? O desejo de abrir um clube de futebol, pelo menos nas palavras do pai dele, né, que é o senhor Maili, né? Um desejo de fazer algo pelo futebol capixaba, pelo esporte capixaba. Então eles já tinham um desejo muito grande de fazer algo semelhante, né? De abrir um projeto, um clube, enfim. Então, ele se reuniu com o Silvério numa padaria, né, e montaram um Porto Vitória num guardanapo. Bacana, hein? Começaram a estruturar o clube no papel, segundo eles dizem, né? Estruturar o clube no papel, colocar as ideias e daí surgiu o Porto Vitória com a categoria sub-15 e sub-17 apenas, né? No ano de 2018, se eu não estou enganado, abriu a categoria sub-20, né? Então, assim, gradativamente foram abrindo novas categorias. E hoje o clube contempla a categoria sub-11 e ao profissional. E o clube surgiu em Vitória. Então, a origem do Porto Vitória é em Vitória, daí o nome, né? Mas, no atual momento, a sede é em Serra e provavelmente ficaremos aqui na cidade da Serra por muitos anos, né, por conta dos inúmeros projetos que estão surgindo. Disso aí depois você conta, calma que, ó, é notícia reveladora aí para quem tá conhecendo o Porto agora. Paz, que bacana. Eu conheço uma pessoa que você deve conhecer, óbvio que, né, vocês, ex-atleta aí também estão no futebol aí, que é meu vizinho, também foi um entrevistado meu num outro projeto de podcast, que é o Fabrício Rodrigues, do Esporte Capixaba, que é o treinador.
Ele é meu vizinho, um cara vascaíno doente. Uhum. Ó, já entregou o time dele. Não, ele se entregou no dia lá. Aham. E tá tudo certo, rapaz. Quando tem jogo do Vasco lá, ele desce lá pra. Quando ele não tá, né, no jogo, igual vocês nos campeonatos, na oportunidade que ele tem, é vascaíno doente. E ele já tinha falado comigo, né, da gente abrir esse espaço pros clubes capixaba e também pra Federação de Esporte Capixaba, né, de futebol capixaba, para exatamente vocês terem mais uma janela aí de divulgação e de apresentação do trabalho de vocês. Então, mandar um abraço para ele, né, Fabrício? E tá aqui, ó, Rodrigo, primeiro clube capixaba que eu tô trazendo, e vamos, se Deus quiser, trazer outros. E aí, assim, vamos lá, eu quero entrar na seara do esporte, né? Eu tenho observado, né, igual nos bastidores aqui a gente tá conversando, até achava que o Porto tinha uns títulos a mais, mas você me falou que não, porque a gente, fato, vê toda hora o Porto ganhando um título, e eu imaginei que o Porto fosse campeão capixaba do profissional. Quantas categorias de base efetivamente o Porto hoje trabalha, né? E quais os principais títulos que vocês têm hoje na categoria de base? Nós trabalhamos com 5 categorias, né? Vamos dizer, 11, 13, 15, 17, 20 e a sexta, desculpa, que é o profissional, né? Eu falo a quinta porque nós já temos meio que uma integração muito grande entre profissional e sub-20, né? Mas são, em termos didáticos, 6 categorias, né? E os principais títulos são todos os títulos disputados aqui na Grande Vitória, são os títulos federativos que nos interessam, né? Ou seja, os títulos da federação, organizados pela federação, e também alguns títulos menores, de competições de menor expressão, mas também importantes, né? Para a formação dos jogadores, né? Então, só de todas as categorias têm títulos estaduais, a Copa Espírito Santo, ou seja, a única que não tinha título estadual era a Sub-20, que conquistou o primeiro esse ano, de maneira invicta, né? Então, fechamos o leque, agora só falta o profissional, que ainda não conquistou nenhum título profissional ainda. Eu acompanhei esse jogo, foi transmitido pela acho que TV Capixaba, TV Cultura, né, daqui do TVE. TVE, sim. Isso. Foi, acho que contra o Real Noroeste? Não, nós jogamos o último contra o Capixaba. Não, o do Sub-20. O Sub-20, sim, foi contra o Rio Branco. Foi Rio Branco, né? Em Ibiraçu, 3-3, isso. Isso, foi contra... É que eu assisti o jogo contra o Real Noroeste, aí tava na memória entendi. esse jogo. Mas foi contra o Rio Branco que vocês ganharam o campeonato. Isso, vencemos o primeiro jogo 2-0, o segundo foi 3-3. Diga-se de passagem, um grande espetáculo, um bom desempenho do Rio Branco também, dos nossos jogadores, jogo bem emocionante até o fim. Então foi bem legal, gostei demais, porque daquele dia eu pude vislumbrar a formação de alguns jogadores sendo concluída. Cara, que legal, muito legal isso. E como é que como é que vocês fazem a seleção, assim, qual é a primeira categoria que vocês trabalham? Sub-11. Sub-11. Então vamos lá. Como é que vocês, até para vocês pais aí, eu também sou pai, é uma porta que está se abrindo aqui para os nossos jovens e adolescentes. Então, como é que vocês trabalham essa questão de seleção para a criança entrar no Porto Vitória? O nosso processo seletivo é um processo feito de várias maneiras. A mais aberta de todas, que é a seletiva, né, no Porto Vitória, em que nós divulgamos no Instagram e organizamos por categoria. É o antigo peneirão, vamos dizer assim, mas diferente do antigo peneirão, em que você organizava vários anos no mesmo momento. No Porto Vitória nós organizamos a seletiva por idade, para ficar mais organizado. Pra você ter uma ideia, tem seletivas que organizamos e dão, em média, 300, 400 crianças inscritas. Assim, a gente não tem como avaliar todos, né? Então, nós temos que fazer o primeiro filtro, que são de jogadores que, a priori, vêm de algum clube ou que residem próximos
ou por posição, que é outro critério que nós usamos, né? Porque se você fizer uma seletiva e notar que de 100 jogadores, 90 são zagueiros, aí não vai ficar legal. Sim. Vai ficar um time de zagueiros, vamos dizer. Uhum. Então nós temos a preocupação de fazer uma seletiva com um tempo previamente estipulado, de uma data previamente estipulada, com um número de jogadores também previamente estipulado e também por posições, né? O outro processo seletivo que nós temos é uma seletiva de goleiros, que fazemos mais ou menos com uma frequência de uma por semestre. Já fizemos uma agora e vamos fazer outra até o final do ano. E todas essas seletivas nós divulgamos nas redes sociais do Porto Vitória, que é o Instagram do clube, né? Então aí todas as pessoas podem ir lá e buscar o link e se inscrever. Outra maneira de que é o processo seletivo mais rigoroso, aí remete-se ao alto rendimento, é feita em geral a partir da sub-15, tá? Que é um processo de análise de vídeo, que nós analisamos vídeos de jogadores de todo lugar do país, até do exterior, né? Pois temos jogadores japoneses aqui, temos um zambiano, temos um camaronês, já tivemos um chileno no mês passado, ou seja, temos jogadores de vários países aqui já fazendo avaliação no Porto Vitória, com base nessa avaliação de vídeos. Então, temos um filtro de vídeo em que várias pessoas analisam e várias pessoas dão um parecer, e com base nesse parecer diversificado, se houver uma coerência em termos de julgamento daquela pessoa avaliada, nós trazemos essa pessoa com base no agendamento prévio para fazer uma avaliação no clube também. Então, esse agendamento também é super concorrido, porque a vaga que temos no hotel, por exemplo, se uma pessoa for de fora, é limitada. Então, tem que vir 2 ou 3 jogadores, às vezes menos, às vezes um pouquinho mais. Temos vagas limitadas no hotel. Então, o processo mais rigoroso ainda é o processo feito no sub-20 e profissional, em que nós já contemplamos análise de vídeo também, com outros detalhes estatísticos, como minutos que o jogador fez na competição anterior, clube de proveniência, tipo de competição que ele jogou. No profissional analisamos muito isso, os dados estatísticos desses jogadores em outras competições, sobretudo nas competições mais recentes, né? O historial dele, né? E a carência que nós temos por posição, né? Então, ou seja, temos vários processos, até mesmo um processo mais aleatório que existe. Por exemplo, estou andando na rua e passa uma pessoa por mim e me vê com a camisa do Porto Vitória, meu filho joga muito bem. E eu consigo marcar para ele lá, ou até mesmo jogando contra os clubes aqui na Grande Vitória ou contra outras escolinhas, nós fazemos essa avaliação dos jogadores e vemos jogadores com perfil para jogar no clube. Então, o processo é bem amplo, desde o mais rigoroso, como eu descrevi, da categoria sub-11 ao profissional, ao processo mais aberto, vamos dizer assim, de jogo a jogo, enfim. E contamos com profissionais capacitados, né? Sobretudo sob a coordenação do Breno Tomás, que é o nosso coordenador de captação, e junto com o Anderson, né, que é o nosso captador, é o trabalho de formiga, um trabalho muito difícil. Até aproveito aqui para parabenizar o Anderson pelo trabalho formidável que ele desempenha, né, fazendo viagens pelo clube, indo no interior, mês passado ele esteve no Pará, analisando os jogadores. Vai na Bahia, vai no Rio, vai no Espírito Santo, no interior do Espírito Santo, vai em Minas. Então, ele capta jogadores em regiões onde muitos clubes não vão. Uhum. E o outro captador também muito importante, que é um captador do clube, que é o Henrique Bravin, que ele é mais o captador que trata dos processos estatísticos, né? E que abrange mais jogadores das categorias maiores, da sub-17 ao profissional. Entretanto, ele também ajuda muito a captação da base. Então, muitas pessoas... É uma engrenagem, né? Gigante. Gigante, assim... Pô, Anderson, antes é meu amigo, falei aqui com o Rodrigo, né? A gente trabalhou junto, eu fico feliz, assim, de ver mais um elogio à sua pessoa, meu amigo. Inclusive, eu quero te agradecer porque eu consegui trazer esse cara aqui através de você. Obrigado aí pela disposição de ajudar não só o Conexão com a Marta, mas ajudar o esporte capixaba, né? Isso. Nós estamos aqui para divulgar o esporte.
Cara, legal. E você falando dos jogadores estrangeiros, e aí você falou do vídeo. Beleza, tem um vídeo. Mas assim, como é que é esse contato, né? Porque beleza, você viu o vídeo lá, pô, gostei desse cara, né? Igual muitos clubes nacionais fazem, internacionais. Mas como é o contato, como que é essa parceria com a família, principalmente assim, trazendo as pessoas de fora, porque, pô, japonês, você falou, né? Pô, do Japão o cara tá do outro lado do mundo, né? Até que na África é mais próximo, o Brasil tem uma relação muito mais tranquila com a África, assim, de aproximação, o pessoal vai e volta. Agora, o japonês tá muito longe, né? Embora o Brasil também tem uma relação muito boa, né? A gente tem né, o ex-jogador Zico, que é um ícone né, no Japão, né? Um abraço aos flamenguistas, tá? Um abraço a vocês. Zico é um ícone no Japão. E aí, como é que funciona né, esse contato, essa maestria de vocês incumbir aí esses jogadores de vir aqui para o Espírito Santo, né? Porque se fosse um estado maior, um Rio de Janeiro, um São Paulo, um Paraná, o pessoal, não, beleza, mas o Espírito Santo ainda está passando por essa reformulação. Como funciona na prática isso? É uma pergunta bem interessante, porque a acessibilidade que você descreveu bem é melhor nos estados, né, grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, tem voos internacionais direto, então fica muito mais fácil do que fazer pontes e etc., né? Tanto para ir como para voltar para sua terra, né? Então, nesse caso japonês, foi uma oferta de um grupo de empresários, né? Então, muitas vezes essa via chega por meio de empresários que têm conexões com os nossos dirigentes. Então, por terem credibilidade conosco, nós aceitamos algumas sugestões vindas de parceiros, né? Parceiros de sucessos anteriores, ou seja, de negócios que tiveram sucesso antes, e nós aceitamos, em geral, a vinda deles. Todavia, quando é feita por vídeo, de uma forma geral, todo vídeo que é disponibilizado para a gente vem com as informações de contato desses jogadores, né? Então, seja nacional como internacional, nós temos, obviamente, vários meios de contato. Então, hoje o WhatsApp, por exemplo, e-mail, facilita muito, né? A entrada de contato com eles. E aí, nós fazemos esse filtro, né? E então esses meninos chegam aqui. Agora, um desafio grande, barreira linguística, né? Barreira cultural, né? E isso está sendo superado muito fácil. Por exemplo, nos corredores do Porto Vitória, os jogadores usam o Google Tradutor para falar inglês com o menino da Zâmbia, ou japonês com o menino do Japão. É engraçado, eles se comunicando pelo Google, é muito bom. Ou espanhol como chileno, no mês passado. Então, funciona muito bem esse tipo de mecanismo. A nossa ideia justamente é essa, tornarmos um clube nacional mesmo, sabe? Quiçá no futuro internacional, né? Como os grandes clubes brasileiros, né? Mas nosso pretexto é não ficarmos concentrados apenas no Espírito Santo, porque entendemos que isso vai engrandecer o futebol local também, né? Então, eu não sei se eu também consegui responder completamente a pergunta que você fez. Não, é isso, esse contato, né? Você falou, seja pelas redes sociais, pelo contato, ou seja, aí você faz o contato com a pessoa, né? Responsável deles. Agora, uma outra curiosidade que eu tenho, né? Porque, assim, eu também já joguei na Desportiva, na categoria de base, bati o recorde de Pelé, aí eu machuquei o joelho e parei de jogar bola, entendeu? Então, assim, brincando aqui, mas conta os gols de furinho, entendeu? De gol a gol, isso tudo conta pra mim, entendeu? Conta. Então, tá na minha conta, na escola. Mas deixa eu te perguntar, na nossa época, né, era mais difícil. O Fabrício até, na época que eu entrevistei ele contou como é que ele foi pro Vasco, né, jogar lá. E toda uma luta, né, porque no passado era muito mais difícil, locomoção, aquele negócio. Hoje, nos dias atuais, como é que funciona, por exemplo, uma criança de 11 anos, né? Quando passa a trabalhar ali com vocês, tem contrato, tem alguma ferramenta que garante que aquela criança é do Porto, que o Porto está trabalhando para que ela possa vingar como jogador profissional, ou no Porto, ou no outro clube capixaba, ou
Como é que funciona essa questão? Até assim, para os pais que de repente pensam em botar os seus filhos numa escolinha, ou almeja ter um sonho de o filho se tornar um jogador profissional. Como é que funciona essa parte profissional mesmo de contrato? Porque é uma dúvida que eu tenho, né? Eu vi que vocês revelaram alguns jogadores, depois eu vou até perguntar como é que estão esses jogadores hoje, se vocês têm contato e tal, e até para o pessoal conhecer. Mas como é que é isso na prática, assim? Nós temos 2 meios de contrato, né? Que é o contrato de formação, que é um contrato mais básico, vamos dizer assim, para jogadores que nós entendemos importante darmos uma certa ajuda de custo, né? É um contrato que geralmente dura até os 20 anos de idade, a partir dos 14, e o contrato profissional, que é a partir de 16 anos, né? Então, nós sub-11 e sub-13 não temos nenhum jogador com contrato de formação. Entendemos que nessa etapa, inclusive até na sub-15, não temos também, porque entendemos que ainda não temos no nosso atual momento o vislumbre de longa data de alguns jogadores na nossa realidade. Agora, em clubes grandes, por exemplo, como aconteceu recentemente do Palmeiras, que pegou um jogador do Corinthians, já oferecendo R$100 mil, né? Assim, vamos dizer, existe já uma abordagem que vai direto aos pais, ao representante, com um certo tipo de vínculo vínculo com a família, né? Então, em geral, esses clubes grandes, no momento que estamos vivendo, vamos dizer, de grande assédio às crianças cada vez mais jovens, vão na família e fazem esse tipo de acordo que pode ser rompido a qualquer momento, né? Porque nós não somos donos de ninguém. Por mais que o jogador sub-11, sub-13, sub-15 esteja registrado no Porto Vitória, no BID, na CBF, lá direitinho, o nome dele, vinculado ao clube, nós não temos a propriedade definitiva do jogador, ele tem direito de ir e vir, então, enfim, mas infelizmente, na verdade, as pessoas quando têm esse vínculo, elas cumprem, né? E por nós sermos um clube formador, o único clube formador do Estado, nós estamos sob os preceitos da Lei da Solidariedade da FIFA. Então, geralmente, os jogadores vão para outros clubes, estão vinculados a nós e nós ainda temos um certo retorno, se houver algum lucro financeiro de futuros contratos desses jogadores. Então, é um benefício de você ter um selo de clube formador garantido pela FIFA, de uma forma geral, e retroativamente CBF e Federação Capixaba, né, que valida esse certificado. Então, nós temos todos os pressupostos legais para reconhecermos jogadores de destaque e fazemos os contratos nos respectivos momentos, né? Então, mas a nossa abordagem ainda é muito formativa e pouco agressiva, e comparando com esses clubes dos grandes centros, né? Como eu citei, obviamente, sem criticar o Palmeiras, né? Não quero de forma alguma invalidar o investimento que eles estão fazendo. Só estou dizendo que eles têm uma plataforma financeira bem maior que a gente, né? Sim. Que, quem sabe um dia cheguemos a esse ponto e possamos investir. Na verdade, né? na realidade, né? Eu sou corintiano. Sou corintiano. E assim, eles querem deixar de ser freguês do Corinthians, né? Então tá bom. Aí estão tentando tirar lá da gente lá. Então, tudo Mas vale. assim, tá tudo, entendeu? Mas Coringão vai se recuperar, que tá mal no campeonato pra caramba, né? Tá mal no campeonato. Vamos tentar ver se a gente não cai esse ano, né? Pelo amor de Deus. Mas, cara, legal. E aí você falou exatamente dessa questão desse vínculo, né? Vocês revelaram o Natan, né? Natan é daqui da Serra, não é isso? Isso aqui. E assim, pô, a grande revelação é a Liz, que foi pro Corinthians. Com certeza. Né? Lá pras Braba, lá. Com certeza. Pouca gente lembra disso. Não, cara, assim, pra mim foi quando eu fiquei sabendo, eu falei, cara, por que eu não conheci essa menina antes dela assinar esse contrato, pra pelo menos pedir uma camisa a ela do Corinthians? A Liz é talvez um destaque, talvez não, com certeza é um destaque do nível do Natan. Sim. Ela foi convocada para a seleção brasileira aqui no Porto Vitória.
Aí. A primeira jogadora, vamos dizer, a ser convocada. Eu lembro disso, Né? nos noticiários, tudo. Então, de maneira geral, né, a primeira pessoa a ser convocada estando no Porto Vitória, né? Ou seja, se você É um marco pro Porto, é né? um marco pro Ainda mais, marco. assim, não menosprezando, mas é uma mulher, né? Isso, Né? Uma jovem mulher, então... Que jogava no meio dos meninos. Exatamente. Que é muito, assim, e não porque nós éramos achávamos bonito, porque ela tinha e tem muita qualidade. Tanto que quando eu a vi jogar, eu me assustei assim, com a qualidade dela, né? Até no momento inicial, eu até comentei isso já outras vezes, eu até nem eu não percebi que ela era uma menina, vamos dizer. Então eu olhei assim, poxa, que zagueiro bom, né? E depois, quando eu fui ver o intervalo do jogo, cheguei perto do banco que eu percebi que era uma menina. Eu falei, caraca, que legal, ela joga demais. Ou seja, me chamou a atenção dela, a qualidade dela. Eu sempre falo isso para todo mundo. O que mais me chamou a atenção foi a qualidade do futebol dela, né? E, assim, é muito grande. Então, ela tem um nível bem diferenciado, tá? Ela deixava muitos meninos para trás, assim, e ainda deixa, tá? Tanto que ela era titular. E foi um marco para o futebol capixaba, porque desde Giovani, nos anos 80. 82, se eu não me engano, ou 81, que foi ele jogou o Mundial de Sub-20, desde Giovani não havia nenhuma convocação para a seleção brasileira diretamente aqui do estado. Ou seja, de fato, foi um grande marco. A Liz está no mesmo patamar que o Natan, com certeza. O Fabrício, que hoje é treinador do esporte, ele jogou com o Giovani nas categorias de base do Vasco, né? E até fala dessa época aí. Essa época boa, assim, o futebol, né? O futebol capixaba já teve um auge muito bom de Rio Branco, própria Desportiva, Vitória. Disputarem os campeonatos nacionais. É o nosso sonho que isso volte, né? Isso mesmo. A acontecer. E aí, continuando nesse gancho da Liz e do Natan. Natan é da Serra, não é isso? Isso. E a Liz também, né? Então, a Liz é de Vitória. De Vitória? Uhum. Ah, tá. E aí você falou dessa questão né, de vocês ainda ter um ganho em cima do atleta. Tem problema de você falar o valor que foi negociado, Natan, pela primeira vez com o Bragantino? Olha, sinceramente, eu não sei detalhes, porque eu não me encontrava aqui no clube na época. Você ainda não estava no clube, né? Ele foi pro Bragantino e depois foi pro Napoli, é isso? Isso, do Flamengo. Ah, foi pro Flamengo também? Na verdade, Ponte Preta, Flamengo, Bragantino, Nápoles. Rapaz, ele teve uma bagagezinha, né? Rodou bastante. E os contratos variam, os valores variam conforme os acordos. Sim. Então, mas o Porto ainda tem um ganho ainda em cima dele até hoje? Na verdade, eu não tenho certeza como foi, porque eu não sei como os detalhes do contrato que foi feito, sabe? Sim. Entre Flamengo e Nápoles. Então, eu não sei se ainda temos ou não. Entendi. Tá sendo muito honesto, né? Não, tranquilo. Porque foi feito antes de eu entrar no clube. Não, mas, de certa forma, gerou um retorno bom, que até restituiu bastante alguns investimentos feitos pelo presidente, sua família lá no clube. Então, é bem interessante. Bacana. E aí, né, aproveitando, vocês ainda continuam com contato com esses jogadores, assim, você, né, não só você, mas os seus profissionais, né, o seu corpo ali, tem contato com eles, ainda se relaciona? Perfeitamente. O presidente tem muita relação com ele, tanto que no mês passado ele esteve no clube, visitando o clube, passou uma tarde lá com a garotada na base, visitou o Sub-11, Sub-13, conversou com a molecada, foi lá no clube, abraçou todo mundo, muito humilde, assim, muito legal, sabe? E ele tem contato, sim, ainda com funcionários, colegas que jogavam com ele aqui. Então, assim, mais detalhes de que ele tem contato, obviamente, eu não sei, porque eu não faço parte do ciclo íntimo dele, mas pelo menos com o clube ele tem. Bacana. E eu queria, assim, né, fazer uma cobrança e também dar uma ideia. E o time feminino, a categoria de base feminina, vamos ter isso no Porto Vitória, vai ser um time propulsor também, né? Porque acho que
Não tem, eu não lembro se tem, se a Desportiva tem, né? Futebol feminino. Não, não sei, também não Não, a sei. Desportiva tem que disputar um campeonato agora Ah, de é. futebol. Acho que é só a Desportiva que tem. Assim, não sei, gente. Desportivo e Vila Nova, né? O Vila Nova é o, né, é o Tradicional. tradicional E do estado. isso. Mas eles, exatamente, foi Desportivo e Vila Nova final, que acho que o Vila Nova ganhou. Acho que foi isso, o Vila Nova que ganhou. Mais uma vez, né? Também são, né, a Desportiva é quase de Vila Velha, né? Porque tá ali no meio são ali. Torquato, E aí, assim, como é que tá esse projeto pro Porto Vitória? Teremos um time de futebol feminino na Serra com potencial aí? Olha, no momento ainda não temos esse plano. Se eu não estou enganado, se chegarmos a Série A um dia, parece que é obrigatório, né? Você ter o futebol feminino, né? Então, concomitantemente a essa obrigação, teremos que abrir, né? Se for obrigação, né? Agora, no projeto mesmo em si, de futebol feminino, no momento, não. Até porque, como somos ainda um clube em crescimento, não temos pessoal suficiente para dar conta da demanda, né? Teríamos que ter um número de contratação de pessoas dos bastidores enorme, ou seja, uma capacidade muito grande de gerir, né, determinados eventos, determinados processos, e que no momento não conseguimos. Então, nenhum projeto até agora. Poxa vida, tá vendo? Mas vamos continuar cobrando esse pessoal aqui, que eu sei que daqui vai ser muita coisa boa, tá, gente? Se abrir, se chegar outra Lisa aí, né? Com o nível dela, né? Quem sabe aí na Sub-13 joga de novo, né? Mas, pá, a gente tem muita menina boa. Imagina vocês pegar lá o pessoal do Vila Nova lá e fazer uma parceria com o Vila Nova. O Vila Nova é legal que eu trabalho com um pessoal muito guerreiro. Né? Pô, imagina. Eles são demais. Porque assim, eu falo isso porque, né, o Corinthians, ele tem uns trabalhos assim em São Paulo, né? Eles, o futsal mesmo, um tempo atrás, eles estavam em parceria com outro clube lá. E aí juntou o Corinthians com outro clube. Se eu não me engano, futebol feminino lá atrás também, eles começaram assim, com a parceria. Sim. Então, de repente, é uma oportunidade, né? De valorizar ainda mais o futebol feminino aqui do estado e também crescer, né? Porque o futebol feminino hoje está numa ascensão. Acabamos de ganhar uma medalha de prata. Muito bem. Eu não pude assistir o jogo, mas disse que nós fomos garfados. Não sei. Eu acho que foi um jogo bem equilibrado. Né? Sim, falaram que teve um impedimento lá, que foi impedimento e a árbitra não deu, que é a favor dos Estados Unidos. Então, assim, né, enfim, eu como não vi o jogo, eu não posso opinar, mas eu ouvi as pessoas falando, né? Mas para nós, assim, foi, né, o Brasil ainda continua sendo a segunda melhor seleção do mundo, né? Porque tem 3 medalhas de prata. Então tá batendo na trave, uma hora chega. É isso mesmo. Né? E projeto para o futuro, assim, eu sei que vocês têm, queria que você falasse um pouquinho do CT, assim, eu tô muito feliz que vai ser aqui na Serra, e que de fato vocês fiquem aqui mesmo, e que é Porto Vitória, mas vire com a sede na Serra, com CNPJ na Serra. Como é que tá esse projeto do CT? Fala para nós. Olha, o projeto do CT está em andamento, já se iniciaram as construções, né? Já há mais de um mês, né? Está obedecendo a primeira fase de como é que se chama, de limpeza do terreno, terraplanagem, né? Então essa fase tem que ter, né? Isso, não pode pular, né? Depois vai ter aterramento de algumas partes, outras partes que terão que obedecer algumas questões ecológicas, né? Que fazem parte desses projetos, questão ambiental, né? É um terreno muito bonito, que tem visão para um mestre-árvore, tem uma lagoa embaixo, e no outro lado da rua nós tendemos a fazer o nosso estádio, né, ali na mesma região, em frente. Né. É um projeto bem audacioso, será um CT nível de Série A, né, nível europeu aqui no estado, né, com um gramado padrão FIFA, né, enfim, muita coisa boa para vir, né? Assim, vai jogar o futebol capixaba em si para outro patamar. Nossa. Né? Então, nós vamos para outro patamar e, naturalmente, é necessário que nós
cumpramos algumas metas estabelecidas, que é a classificação para a Série D, né, com todo o respeito aos adversários. Esperamos conseguir agora na Copa Espírito Santo. Na Série D íamos bem e classificamos para a Série C. E aí íamos já para a Série C, né? Para a Série B, creio eu que o processo se tornará mais fácil por conta vamos dizer, eu acho que a Série D é bem mais competitiva que a Série C e B, né? Por conta de serem várias regiões, depois entrar um mata-mata extenso. Então é bem complicado, é bem complexo o processo de subida da D para C. O gargalo é bem menor. Então acreditamos que, se tudo correr conforme nós planejamos, em 2030 ou 2028, estaremos numa Série B aí, ou até na Série A, se Deus quiser, com essas condições estabelecidas. Aí sim vamos dizer, tirar proveito desse investimento todo feito agora, sabe? Acreditamos que no ano que vem já tiraremos proveito desse projeto, CT, dessas condições que estão sendo construídas, né? E aí cabe realçar que esse processo de planejamento estrutural e de processos, né, ele contempla várias mãos, né? Então é a mão do presidente e da sua família, né, ali por trás, um investimento enorme, altíssimo, de milhões feitos, né, em prol do futebol capixaba. Isso é muito bom pontuar aqui. Isso. Também a federação, obviamente, tem feito um trabalho maravilhoso, mas é importante também realçarmos um investimento particular feito por um clube para o crescimento do futebol capixaba. Ou seja, antes você via muita federação ali lutando, né, na figura do presidente Gustavo, ali tentando fazer o futebol crescer, investimento, e as coisas indo com muita dificuldade, sabe? Muito culpa pelos profissionais do futebol capixaba. Eu ia até te perguntar isso, na sua visão, né? Porque, né, eu tenho 40 anos, então, né, sou capixaba, nascido na capital, sou capixaba da Gema, mas sou serrano porque dias de nascimento eu vim pra cá. E nós que somos capixaba, a gente viu essa dificuldade, né? Muito por conta dessa questão que você colocou das pessoas que administraram. Eu ia até te perguntar isso. Como é que vocês veem hoje, né? Vocês que você acabou de falar, vocês são uma empresa, né? Um clube, quase uma SAF, né? Isso. Como é que vocês estão observando essa questão dessa nova administração? Porque, assim, na minha visão, eu não acompanho de perto o futebol capixaba, mas, assim, depois da pandemia para cá, parece que deu uma melhorada na gestão. É o que eu observo, assim, por exemplo, Rio Branco se tornou uma SAF agora, a Desportiva também está na mão do Sávio, né? Isso, está a caminho aí. Está caminhando para isso. E aí, assim, eu vejo na contramão, infelizmente, o Serra, que está vendendo espaço, né? A administração da Serra, da prefeitura não ajuda, mas, assim, como é que você vê isso a nível estadual, na federação? Conta para nós, assim, para os capixabas que vão te assistir, para todo mundo que depois fica na internet aí. Como é que está essa questão do futebol capixaba na administração, até para as pessoas, os empresários que estão assistindo, né, que precisam também investir, né, Rodrigo? Eu acho assim, nós temos hoje grandes empresas dentro do Espírito Santo, né, assim, aplaudo a Mali por essa iniciativa e gostaria muito de ver outros grandes empresários investindo no futebol capixaba. Perfeito. Porque não é só o clube, mas é a vida de um jovem, né, uma história, uma pessoa que você tira ali do nada para ser um cidadão. E aí conta para nós, na visão de vocês, assim, né, pode ser na visão do Rodrigo também, mas na visão do Porto Vitória, como é que vocês estão analisando esse novo momento da federação? Eu até prefiro fazer uma visão particular, uma visão minha, porque é uma visão muito crítica que eu já estabeleci inúmeras vezes, nunca de forma pública, como aqui, mas nos bastidores, com amigos e colegas do futebol capixaba. Então ele vai muito ao encontro daquilo que eu falei sobre o investimento feito pela família, na família Maili no futebol local, sobre o investimento de anos e anos que a federação vem fazendo na melhoria do futebol local, com muita dificuldade, com muita resistência
2 gestores e profissionais locais, é esse ponto que eu vou chegar adiante. E aí, como eu falei, o projeto em muitas mãos, família investindo, o presidente Vinícius Demo Coelho à frente do projeto, mas o nosso gestor, o Leonardo Casula, uma pessoa inteligentíssima, uma capacidade incrível, que, por exemplo, já geriu o Serra por alguns períodos, né, há uns anos atrás, e não teve tanto apoio como está tendo agora, sabe? Isso é na minha perspectiva. Uhum. Não estou estabelecendo aqui uma crítica a quem trabalhou com ele lá. Só na minha perspectiva, um cara com potencial de gestão como o Leonardo Casula tem não poderia passar em branco aqui. Até me espanta como ele não recebeu outros convites de outros clubes em outros momentos para fazer o que ele faz no Porto Vitória. Uhum. Tá, até mandar um abraço pro Leonardo aí, que é uma fonte de inspiração diária, junto com o gerente do profissional, que é o Alan Musi, que é muito, muito, muito competente também, junto com o gerente da base, que é o Silvério, que é o fundador do clube, né, junto com o Vinícius. É uma pessoa, na sua simplicidade, de uma competência enorme, uma visão muito sagaz para negócio. E também temos um membro que é muito importante na gestão, que é o team manager, o Marcos Milenazzi, que é o ex-goleiro, que a gente chama de Marcão, que tem feito um trabalho extraordinário de gestão esportiva no sentido de resolver pequenos problemas que vem acontecendo na gestão do grupo, do profissional e na integração profissional e base. Então você vê ali muitas mãos amarradas com os objetivos da família, do investimento e trabalhando num rumo só. Todo mundo bem alinhado em termos de comunicação e de conduta. Então você vê um exemplo de modelo de gestão esportiva. Aí temos processos internos que eu nunca vi no futebol capixaba, estatuto interno, responsabilidades individuais por posição. Essas responsabilidades individuais feitas pelo clube estão vinculadas uns com os outros, né? Ali todo mundo conversando uns com os outros. Isso faz com que falemos a mesma língua, que é o português que eu apelidei, né? Português, né? Ou seja, nós falamos o português no sentido que está todo mundo rumando e falando o mesmo idioma. Remando para a mesma direção. Na mesma direção. Então aí que chega o meu argumento. Eu saí do Brasil por quase 10 anos, morei fora do Espírito Santo mais outros anos, morei fora do Brasil de novo recentemente. Então, resumindo, em 20 anos, 22 anos que eu joguei no Serra a última vez, eu estive cerca de 15 anos fora do estado, ou por aí, né? E posso dizer de boca cheia que foi uma decepção muito grande voltar para o Brasil e ver que nada mudou. Em 2011, quando eu voltei, eu fiquei muito decepcionado. Treinamentos arcaicos, treinamentos atrasados, treinadores agora fazendo uma crítica direta, as pessoas podem falar comigo da forma como quiserem, mas sendo bem crítico. Treinadores sem ambição de crescer, com visão muito restrita do futebol, sem vontade de dialogar, preparadores físicos achando que só a graduação em educação física é o suficiente, e pessoas que achando que só o fato de ser jogador é o suficiente, não é. A gente está vendo aí mundialmente jogadores a nível mundial fazendo as licenças UEFA, e aqui até pouco tempo atrás ninguém queria fazer licença CBF. O presidente Gustavo Vieira da Federação Capixaba tentando trazer cursos para cá, para o Espírito Santo, e tendo pouca audiência dos profissionais locais. E isso está mudando, graças a Deus, está mudando. Está mudando, e você falou muito bem. Não digo não só da pandemia, mas sobretudo de 2018 para cá. Eu não lembro qual evento em especial, mas eu lembro que teve um evento da Federação de Gestão Esportiva que, na minha opinião, foi um marco de mudança de mentalidade aqui no futebol local. Hoje em dia você vê profissionais buscando especialização das licenças da CBF, embora o salário deles não seja suficiente para pagar, eles já estão investindo dinheiro para fazer isso, né? Fazendo suas economias e investindo, às vezes, até vendendo automóveis para fazer esse curso, que eu já ouvi falar nesses casos. Outros profissionais já fazendo pós na área da educação física,
que é legal, já procurando fazer mestrado, já procurando fazer cursos em São Paulo, no Rio ou fora do Brasil. É, a UFES também tem um peso nisso, que começou a realizar pequenos simpósios e seminários, convidando os profissionais da prática para irem lá participar, sobretudo na figura do professor Rodrigo Aquino, que é um professor parceiro nosso, que realizou alguns simpósios de futebol, trazendo profissionais de fora para discutir o que eles fazem nos clubes grandes. Então, eu vejo de 2018 para cá uma mudança legal assim, de mentalidade dos profissionais locais, a ponto de, hoje, um aluno recém-formado da UVV, que é o nosso treinador de goleiro, já fez a licença B da CBF. Então, assim, o cara está acabando a graduação já preocupado em fazer licença da CBF. As pessoas não têm ideia de quanto isso é importante para o futebol local. Não, você falando isso, o Anderson, que trabalha com Isso vocês... aí, o Anderson pô, fez. o Anderson, quando a gente trabalhava... Pô, eu trabalhei com o Anderson em 2008, cara. A gente era vendedor junto. E naquela época ele saiu... Aí a gente até brincava, você vai ser treinador o quê, Anderson? Você não sabe nem vender direito. E aí ele começou, cara, e a gente acompanhando, e pô, o cara... Ou seja, que você colocou aqui, os caras que era dinossauro, que poderia estar dando exemplo. Isso. Quem tá dando exemplo é a molecada que resolveu assumir o futebol capixaba. Isso aí. Então, isso está se estendendo para a gestão. Você vai na Desportiva, gestores sensacionais. Você vai no Rio Branco, outros gestores bons que chegaram, molecada nova, com sangue nos olhos, caras com vontade, né? Vamos dizer, eu ia falar a palavra aqui, né? Mais chula, mas caras com muita vontade. Você vai no Vitória também, caras, gestores, alguns mais velhos, outros novos, tentando implementar uma visão nova. Eu não estou querendo ser político, não, falando Sim. bem dos outros clubes, mas eu estou dizendo uma visão minha. Você vê gente nova no mercado e que com vontade de fazer diferente. E no Porto Vitória, nós estamos sendo referência em termos de gestão também, tá? Muitas vezes, recentemente, eu li na internet que as pessoas questionaram alguns acontecimentos voltados para o Porto Vitória. As pessoas não têm ideia do que é o profissionalismo, né? E elas têm uma ideia muito equivocada do que é um profissionalismo. Basicamente, é uma pessoa que se dedica integralmente ou tira os seus principais lucros daquela atividade. Então, nomeadamente, ou é vinculado a alguma categoria em termos de registro. Esse é o profissional. Não quer dizer que nós não erremos, nós erramos, refletimos e melhoramos. Mas eu quero dizer que nós somos profissionais e estamos buscando a excelência. Porto Vitória, o sinônimo do Porto Vitória é excelência. Na gestão nós visamos isso. Então, por exemplo, investimos em formação dos treinadores através do futebol interativo, com uma ideia muito bem aplicada pelo nosso team manager, o Marcão, né? Então, investimos em treinadores na base, apoiando-os em cursos da federação. Então, nós buscamos a excelência e exigimos muitos dos nossos treinadores que sigam essa linha de conduta. Então, me ter aqui, por exemplo, como um diretor executivo com a formação que eu tenho, faz com que eu também cobre deles isso, um pouquinho de tudo, não só a parte prática, que eu vi há muitos anos atrás, que é insuficiente, é também um pouquinho de conhecimento teórico e também um pouquinho de network, ver o que o pessoal do Palmeiras, Corinthians, Fluminense faz. Pô, legal, vamos aplicar aqui. Então, esse equilíbrio entre a prática e teoria nos conduzirá à excelência. E, portanto, me estendendo aqui, né? Nada disso seria possível se nós fôssemos um clube associativo. Então, por sermos um clube empresa, temos uma forma de comunicação bem pragmática, né? Queremos resultado perante ao rendimento. Um clube associativo não quer dizer que um sucesso garantido, não é. A prova é o Palmeiras, né? Que é um clube associativo de sucesso. O Flamengo, de certa forma, podemos considerar também. Sim. Mas, em geral, o modelo associativo tem sido colocado de lado e sendo substituído por uma lógica empresarial, né? Então, isso tem gerado resultados de imediato para alguns clubes, né?
E então, obviamente, não é garantia também que a SAF é garantia de sucesso, né? Sim. Você viu em outros, o caso do Vasco O Vasco deu recentemente, problema, né? Isso. Mas, em geral, é Na um verdade, caminho assim, do futuro. na política geral, né? Falando de política partidária, mas a política, a gente vê que a parte técnica agora tá aparecendo mais. Então, os clubes estão trazendo mais essa parte técnica Uhum, para dentro, para uhum, de fato entrar numa gerência profissional. Eu vejo assim. isso. E é, aproveitando você falando, Uhum. é, o Nova Venécia também, né? Eu acho que assim, vocês e o Nova Venécia, né, com a gestão lá do Richarlison, do pai dele lá, casou bem, assim, pro futebol capixaba. Através do Nova Venécia e do Porto, por exemplo, Rio Branco acho que tomou iniciativa, falou, não, vão Uhum. pra cima, desportiva. Então, de fato, acho que o profissionalismo pro futebol capixaba vai fazer muito bem. É isso aí. Por exemplo, o profissionalismo é o caminho, né? Não tem jeito. Futuramente nós temos uma meta no Porto Vitória que é cobrarmos a dedicação exclusiva dos profissionais e para isso vamos investir, né, nisso, né? E no futuro, quando tivermos alcançando algumas metas profissionais, né? Então, por exemplo, falando de profissionalismo, você pode ver na base a figura do Silvério, por exemplo, né, que é uma pessoa extremamente competente naquilo que faz em termos de gestão de, é, de gestão de profissionais, né, de uma forma geral, e também de captação. É um sujeito fundamental para isso. O Silvério, ele bate o olho no jogador, ele consegue identificar qualidades e virtudes e vamos investir. Não, não vamos investir. Então, o profissionalismo contempla termos profissionais como o Silvério, com a sua expertise de anos de futebol, também que tem um perfil teórico por trás. Há uma figura como eu, que tem uma formação acadêmica extensa e prática, né, mas que também tem, vamos dizer, uma acessibilidade para esse diálogo vamos dizer, com os outros observadores no mesmo ambiente. Uhum. Então, você vê o profissionalismo chegando devagarzinho no futebol capixaba, através de investimentos dos outros clubes também. E isso você pode ver no último capixabão, extremamente equilibrado, emocionante, né? Clubes tendo alto desempenho. Isso que você não via, por exemplo, em 2019, ou em 2020, ou 2019, se eu não me engano, você viu goleadas de 9-0. Isso aí. 11-0, acho que 12, teve goleada de 12. Isso não existe, isso não pode acontecer. Não pode. Isso é um sinal Competência. de competência de uma forma geral, Competência. né? Sendo bem sincero, né? Vamos dizer. Ué. Mas é verdade. Pode mentir não, é competência. Incompetência. E você vê no caso foi o Vitória, acho que ganhou de 11 ou 12, 9. Não pode acontecer isso no futebol profissional. Tá? Mas ainda temos coisas a melhorar. Nós vimos recentemente aí pessoas participar do futebol local. Por exemplo, vemos dirigente querendo jogar, que para mim isso é decepcionante, né? Vemos ainda condições estruturais lamentáveis, estádios com gramados ruins. Temos ainda coisas a melhorar, né? Não é um mar de rosas, Sim. mas evoluímos bastante. Show de bola. Cara, assim, muito feliz. Nosso tempo tá chegando ao fim. Acho que assim, para quem gosta de esporte, a gente ficaria aqui por mais horas. Mas nós temos que seguir o cronograma. Quero te agradecer, tá, Rodrigo? Agradecer a sua disponibilidade, agradecer ao Porto Vitória. Deixar o nosso abraço aos diretores do Porto Vitória. Essa câmera aqui, eu quero que você... A do meio? Uhum. O pessoal da técnica. Essa câmera aqui, eu quero que você deixe uma fala final, né, pro seu clube, pros seus atletas e também pro esporte capixaba. E em breve, quem sabe aí teremos um momento de estar de novo, de repente lá no CT, fazendo alguma matéria lá com vocês, trocando uma ideia. Com certeza. Então é só agradecer, muito obrigado. A Conexão com a Marta Cibem agradece a disponibilidade, tá bom? E aí fica à vontade agora para a gente encerrar este podcast
com o seu público aí. Eu gostaria de agradecer ao convite mais uma vez, muito obrigado a todos. Gostaria também de parabenizar o trabalho feito pelo Porto Vitória, por um departamento que eu não citei, que é o departamento multidisciplinar, da nossa assistente social, Rosemary, da nossa pedagoga, Bianca, e também da nossa assistente de imprensa, Juliana, né, que faz um trabalho extraordinário. Também lembrar das meninas da faxina, que fazem um trabalho sensacional também, do pessoal da cozinha, do Batoré e sua equipe, dos nutricionistas, o Jean e a Jéssica, o pessoal da segurança, rouparia, do pessoal do administrativo, que é a Ana e a Cleia, ou seja, em muitas mãos, né? Eu só estou aqui falando bem do Porto Vitória porque esse pessoal todo aí trabalha com muita excelência no dia a dia, fazendo com que eu venha falar de boca cheia do que a gente faz, e convido aos clubes capixabas, né, também a seguirem o nosso modelo, sem arrogância, né, no sentido de seguir, de dialogar conosco. Nós queremos muito bem o futebol capixaba e gostaríamos de dialogar com os clubes locais, para que consigamos ter mais modelos de Porto Vitória no contexto local, e isso fará bem ao Porto, fará bem ao futebol capixaba, com certeza. Cara, obrigado. Juliana, obrigado pela ponte, tá bom? O homem tá aqui. É isso aí. Um abraço. Obrigado. Muito sucesso ao Porto Vitória e até breve. Até breve.